Olá, boa tarde. O Jornal da Câmara está no ar pelo canal Digital 8.3 e também ao vivo pelo YouTube. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. youtube.com/Câmara São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, foi reeleito neste domingo para mais 4 anos à frente da Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, e seu vice, Coronel Melo Araújo, do PL, da coligação Caminho Seguro para São Paulo, foram declarados os vencedores com quase 90% das urnas apuradas e mais de 3 milhões de votos. Eles venceram Guilherme Boulos, do PSOL, e Marta Suplicy, do PT, da coligação Amor por São Paulo. Com 100% das urnas apuradas, Nunes teve 3.393.110 votos. Foram 59,35% contra 40,65% de Guilherme Boulos, que teve 2.323.901 votos. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o percentual de votos brancos foi 3,67% e de votos nulos 6,75%. Ricardo Nunes segue à frente da Prefeitura por mais 4 anos. Ele tem 56 anos, é paulistano e foi vice de Bruno Covas na chapa vencedora em 2020. Ele assumiu o executivo com a morte de Covas em 2021. Nunes é empresário e também foi vereador de São Paulo por 2 mandatos. Ele e Guilherme Boulos disputaram o primeiro turno com outros 8 candidatos a prefeito. Já 55 cadeiras da Câmara Municipal de São Paulo foram disputadas por mais de 1.000 candidatos. Dos atuais 55 parlamentares, 35 conseguiram ser reeleitos. E a Câmara Municipal de São Paulo vai ter a maior bancada feminina da sua história, com 20 parlamentares, 7 a mais do que a atual legislatura. A posse de Nunes e dos 55 vereadores eleitos é no dia 1º de janeiro de 2025, com transmissão ao vivo pela Rede Câmara São Paulo. Você sabe o que é o Plano Plurianual e qual a relação dele com o orçamento da cidade de São Paulo? Então preste atenção que a Câmara explica. O Plano Plurianual, também conhecido como o PPA, é um instrumento que conduz a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, e também da LOA, Lei Orçamentária Anual, dos próximos 4 anos. O período abrange o 2º ano de uma nova legislatura e vai até o final do 1º ano de uma nova composição. Agora, deixa eu explicar o porquê. A discussão e a aprovação de um plano abrangente como o PPA só tem viabilidade se ocorrer depois da posse de cada novo governo. Há também mecanismos de continuidade administrativa para dar seguimento às ações deixadas em andamento pelas gestões anteriores. O PPA tem caráter superordenador em relação à LDO, ao fixar que as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Estar por dentro do orçamento da cidade de São Paulo é saber como os recursos públicos serão distribuídos e utilizados ao longo do ano. Isso impacta no nosso dia a dia dos cidadãos. O orçamento é o responsável por áreas essenciais, como saúde, educação, transporte, habitação e também segurança. O portal da Câmara tem um hot site sobre o orçamento. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na tela ou também acessar o link saopaulo.sp.leg.br/orçamento 2025. Lá tem todas as informações, inclusive as audiências públicas. A seguir, a homenagem da Rede Câmara ao Dia do Servidor Público comemorado hoje. O Jornal da Câmara volta já. Estamos de volta com o Jornal da Câmara ao vivo pelo canal Digital 8.3 e também pelo YouTube, no youtube.com/Câmara São Paulo.
Em 28 de outubro é celebrado o Dia do Servidor Público, importante peça na engrenagem do funcionamento de muitos serviços essenciais para a sociedade, inclusive aqui na Câmara. Agora você fica sabendo um pouquinho mais da história e de como os servidores públicos atuam nas atividades do Legislativo paulistano. O servidor público desempenha um papel fundamental na sociedade. Garantir a execução das políticas públicas e a prestação de serviços essenciais à população. Eles estão em toda parte, na saúde, na educação, no judiciário, na segurança, nas repartições. E esses profissionais impactam diretamente a vida de milhões de pessoas. E o trabalho do servidor está presente em todos os lugares nas cidades. Ainda que a pessoa não use hospital, escola ou transporte público, o serviço público compõe a cidade. É a via pública, é a sinalização, é o parque, é a vacina. O servidor é a base da estrutura do município. Mas como e quando surgiu essa função? A chegada da família real em 1808 é apontada como um marco do funcionalismo público. Porém, no período colonial, já existiam funcionários que executavam funções consideradas públicas, como as realizadas na Câmara Municipal de São Paulo. A Câmara Municipal de São Paulo foi criada em 1560, e a família real só chegou em 1808. O poder local exercido na Câmara Municipal atravessou toda a história, desde a chegada dos portugueses até os dias atuais. Era uma estrutura relativamente simples, pequena, mas que exercia funções administrativas, judiciárias, funções políticas. Eram funções que a gente pode fazer um paralelo como se fossem funções públicas. Dando um salto no tempo, na década de 1930, no governo de Getúlio Vargas, o servidor público começa a ser visto com mais atenção. Em 1936, começa a regulamentação do setor, com a criação de um Conselho Federal. Já em 1939, nascem as Leis de Direitos e Deveres dos Trabalhadores, que atuam nesse segmento, e em 1943, fica instituído em lei o dia 28 de outubro como o Dia do Servidor Público. Nós temos um Estado que se torna cada vez mais burocrático no sentido da impessoalidade, da escolha mais técnica do seu corpo de funcionários, e um Estado gradualmente menos patrimonialista. Esse processo envolve maior normatização, criação de regras, de procedimentos de trabalho que devem ser registrados, que devem ser compartilhados e que devem ser também difundidos para a sociedade, para que a sociedade conheça o papel do Estado e também tenha condições de reivindicar o atendimento de suas demandas. Esse processo foi consolidado em 1988 com a promulgação da nova Constituição e um regramento detalhado sobre o serviço público, que trouxe estabilidade para esses profissionais exercerem suas funções sem pressões externas. E o serviço público tem suas características. Os servidores podem ser efetivos ou comissionados. Os efetivos, que são os mais conhecidos, são os concursados e atendem ao Estado com essa estabilidade funcional. Mas também há os servidores em comissão, tão importantes quanto, e que, vinculados ao governo, garantem a estrutura e a continuidade do governo eleito. E um ponto importante, a atuação dos servidores é essencial na formulação das leis que ocorre aqui na Câmara de São Paulo. E você sabe como nascem essas leis? Quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Quando a gente fala que essa primeira mão, que é a mão do vereador que traz o projeto, essa mão está amparada em um monte de outras mãos, Tem toda uma equipe trabalhando nisso. Para que existam espaços de deliberação, esse espaço tem que ser viabilizado. E isso envolve todo mundo, desde essa equipe de secretaria que reserva, agenda o espaço, desde a equipe de comunicação que ajuda a divulgar um evento que vai ser público, que é importante que tenha participação coletiva, até cada pessoa ali, o pessoal da Copa que está ali colocando água na mesa, o pessoal da infraestrutura, da limpeza que preparou aquele espaço, que fez a manutenção daquelas cadeiras e daquelas mesas. É algo que passa invisível, mas algo que sem isso não existe, Sem isso você não consegue fazer essa deliberação. Além do pessoal envolvido em todo o processo de aprovação do projeto de lei, também existe um longo caminho que o documento percorre na Câmara. Essa sala, inclusive, é onde o processo começa no protocolo legislativo e onde o processo termina na finalização, que é onde ele vira uma carta de lei, que vai para o prefeito. A gente recebe o documento no sistema digital,
o SPLegis, é o Sistema do Processo Digital da Câmara. Esse protocolo entra, esse documento vai circulando e passando por toda essa infinidade de setores, de pessoas que estão trabalhando em cima dele, no sistema digital, no ambiente digital, você não está vendo, né? Então acontecem as reuniões, os vereadores se reúnem, muitas vezes até por videoconferência, e esse processo vai tramitando entre setores, entre equipes. E essas equipes estão na estrutura da Câmara de São Paulo, diretamente através da Secretaria-Geral Parlamentar e dos gabinetes dos vereadores, e indiretamente pelos demais setores do Legislativo paulistano, como o Centro de Tecnologia da Informação, a Procuradoria-Geral Legislativa e o Centro de Comunicação Institucional. Tudo culmina no plenário da Câmara, onde os projetos de lei são debatidos e votados por todos os vereadores, até virarem definitivamente leis. E esse caminho até a criação das leis só é possível pela importante atuação do funcionalismo público. Sem o funcionalismo, o Poder Legislativo não se concretiza, né? As decisões podem ser tomadas, mas as decisões não se impõem sozinhas, né? Desde a construção da documentação até a implementação das políticas públicas, você sempre vai ter na ponta agente público, sempre vai ter funcionário, sempre vai ter trabalhador fazendo aquilo, né? Tudo é trabalho, no fim das contas. E o papel do funcionário não é simplesmente executar tarefas que estão previstas, né? Tipo, você ter essa operação diária, mas a construção da melhor operação e o aprimoramento da técnica de trabalho para que o trabalho seja bem feito, acho que é um compromisso, é uma obrigação e é a parte legal do trabalho, né? Que é você buscar envolvimento com o que você faz, para como você faz para aquilo ser bem feito e produzir os efeitos que você pretende, né? A União dos Vereadores do Brasil realizou na última sexta-feira uma visita técnica às dependências do maior legislativo municipal do país. A visita fez parte do encerramento do Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais, que aconteceu na cidade de São Paulo. O Jornal da Câmara acompanhou. O encontro teve o objetivo de fortalecer o poder legislativo municipal ao apresentar projetos de qualificação e conhecimento. A integração entre membros de câmaras municipais do Brasil, conduzida pelo cerimonial da Câmara de São Paulo, abordou a rotina parlamentar e os diversos meios de comunicação atuantes na divulgação do dia a dia da casa. Somos um exemplo, então o que a gente faz aqui vai reverberar no resto do país. Então essa visita foi uma tentativa de mostrar o que a gente tem de melhor aqui, como que a gente fomenta a participação popular, fazendo valer o princípio da publicidade, como que a gente implementa as inovações, como que o nosso parlamento instaurou, por exemplo, o plenário virtual e o que a gente pode estabelecer de parcerias com essas outras câmaras, às vezes aprender com municípios menores que conseguiram inovar. O presidente da União dos Vereadores do Brasil disse ser complexa a estrutura da maior casa legislativa municipal do país, comparada com cidades pequenas. Ao destacar a integração durante a visita, ele cita os processos legislativos e a comunicação como aspectos positivos para parlamentares e, consequentemente, para a população. A comunicação da Câmara de São Paulo é extraordinária, né? É importante o vereador entender, o parlamento entender da sua comunicação, de levar para a população dessa transparência que tem que dar. E a comunicação é fundamental para os melhores trabalhos de uma Câmara de Vereadores, para a população ter conhecimento do trabalho. Experiências em comunicação e uma conversa enriquecedora, com espaço para trocas com os vereadores dos 5 cantos do país sobre o trabalho realizado pela Rede Câmara. Investimento e equipe que se traduzem em solução para os desafios institucionais. A comunicação, a tecnologia envolve investimento de recurso e isso nem sempre é justificável, nem sempre é acessível para todas as câmaras. Então, estar em contato com essas câmaras menores, com menos vereadores, não só nos possibilita pensar os nossos produtos, né? Pensar a eficiência dos nossos produtos, como a gente pode compartilhar isso, como a nossa agência de notícias do portal, que ela é muito eficiente do ponto de vista de informar com celeridade, com um baixo custo. Como também aprender com eles, né? Como que eles fazem para superar os desafios também, por exemplo, exclusão digital, né? Porque eles praticamente só usam a internet, não é todo mundo que tem o recurso de TV nas suas câmaras, né? Funcionário de carreira da Câmara Municipal e presidente da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado, a CONACAT, Antônio Carlos Fernandes Júnior, entende ser preponderante este entrosamento entre os legislativos. Da importância das estruturas
todas a trabalhar em harmonia, a estrutura estável, a estrutura comissionada, a estrutura de governo, política, e este entrosamento da maior importância para ter um legislativo sadio. Eu diria que ela engrandece todo o processo, fortalece a estrutura política e vemos como fundamental. Durante a visita, a comitiva aprendeu um pouco sobre a história da Câmara de São Paulo. Eles entenderam mais da estrutura e dinâmica das principais atividades das comissões e sessão plenária, além de conhecer parte das instalações da Rede Câmara, como o estúdio Vladimir Herzog. O Jornal da Câmara está terminando, mas você pode rever todas as reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com/Câmara São Paulo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.